Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês o livro A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polesso. Minha escritora preferida brasileira. Essa mulher, ela não cansa de escrever coisas incríveis de maneira incrível. Eu já li o livro dela, Amora, que é o livro de contos, e mulheres LGBT. Na verdade, mulheres lésbicas e bissexuais. Que contos incríveis, que pegada essa mulher tem para escrever, cara. Ficção, sabe? E é uma ficção muito verossímil, muito parecida com a realidade, muito incrível. Faz a gente pensar e repensar muito sobre o nosso lugar de mulher lésbica, como o mundo ainda precisa caminhar, sabe? Em relação à superação do preconceito em relação a isso. E é muito bom ler, se ver numa literatura, é muito bom ler coisas que você se enxerga, sabe? Que você se sente representada, que você lê aquilo que você precisa saber, que você precisa ouvir, né? Que você precisa ler, na verdade. Então eu amo a Natália, ela é incrível. Eu li Controle também dela, que foi o primeiro romance que ela escreveu. Eu tenho resenha desses dois livros no meu antigo Instagram de livros, que era @conhecimento é poder. Vou deixar o link aqui para vocês que se quiserem dar uma olhada lá na resenha. Fiquem à vontade. A Extinção das Abelhas foi o livro dela que foi lançado ano passado. Eu esperava muito por esse livro, eu sabia que eu ia ganhá-lo de presente, foi mais um presente de aniversário. Esse foi do meu pai, ele nem sabe, porque ele só fala: escolhe um livro lá que você queira, para te dar de aniversário, até o valor tal. Aí eu escolhi esse, que eu amo, é incrível, e eu quero a coleção da Natália porque eu quero ter tudo que ela publica, porque ela é maravilhosa. Esse livro é uma distopia muito incrível, sabe? Porque é uma distopia, e distopia, para quem não sabe, é um livro sobre o mundo caotizado após o fim do mundo. É meio isso. É uma distopia muito próxima da nossa realidade. Na verdade, ela conta uma distopia, mas como se fosse o mundo, na verdade, principalmente o Brasil de 2018, entre 2018 e 2020, mais ou menos, 2019. 2018 e 2019. Ela conta como se fosse uma distopia, mas é o fim do mundo. E eu lendo esse livro, eu falei, cara, como assim? A gente viveu isso e é meio que um fim do mundo, realmente, sabe? E foi muito incrível esse jeito dela de tratar a história como uma distopia e fala muito sobre a questão ambiental, de como os agrotóxicos, como a alimentação está sendo interferida por causa de interesses econômicos e o quanto o meio ambiente está sendo afetado por causa disso, desmatamento, queimadas, exploração ao extremo, quanto a vida humana está sendo afetada por causa disso e as pessoas não conseguem ver mais soluções para suas vidas, principalmente as pessoas que são pobres, né, que vivem à margem da sociedade. E esse livro é um livro muito político, muito político. É interessante a forma como quis, principalmente essa primeira parte. Acredito que só a primeira parte ela fez dessa forma, a segunda foi mais uma parte de falar sobre os acontecimentos, tipo manchetes, reportagens, contando sobre as desgraças que têm acontecido no mundo. E foram coisas bizarras. Ela terminava um capítulo e a palavra que seria usada para o fim desse capítulo é o título do capítulo seguinte. E aí ela dá continuidade ao capítulo. Eu achei isso muito bom, achei muito incrível. Por exemplo, às vezes queria ser bicho. Aí bicho é o título do capítulo seguinte. Foi muito difícil enterrar Paranoia. Paranoia era a gatinha que ela tinha. Então, ela foi fazendo isso ao longo do livro e eu achei muito incrível. E sobre o que é essa história? A protagonista se chama Eu sempre esqueço do nome das protagonistas, meu Deus do céu. Regina. Regina é mestre em teoria da literatura, poliglota, fala inglês, alemão, francês, português e espanhol, se eu não me engano, e teve mais alguma coisa, se eu não me engano também. E aí, nesse fim de mundo, ela não estava mais conseguindo trabalhar, por quê? Uma das coisas bizarras que aconteceram no fim do mundo foi que as disciplinas de humanidades, filosofia,
letras, sociologia, história e as demais não tinham valor nenhum e estavam sendo super descartadas pelo governo. Só o que interessava eram as questões que trariam algum benefício econômico. Isso está bem alto hoje em dia, principalmente depois, durante e depois da posse daquele de quem não podemos dizer o nome, para não atrair coisas ruins. Não consegue arrumar emprego em lugar nenhum, fazendo o que ela deveria fazer, e onde tem emprego, as poucas pessoas que trabalham ainda nisso recebem pouquíssimo. Não tem como sobreviver num país em que está tudo muito caro, porque a crise de alimentação está terrível. Ela acaba se submetendo a uma oportunidade de emprego que lhe surgiu na internet de ser Kangirl, que é uma espécie de prostituta online à distância, que a mulher dança, faz sexo consigo mesma pro cara, enfim. Ela passa a fazer isso. E ela usa, assim, rindo de nervoso, porque eu me vejo muito nessa situação. Eu sou assistente social e professora, então são profissões que são desvalorizadíssimas na sociedade e que daqui a algum tempo, se as coisas caminharem do jeito que estão caminhando, não vai ter mais emprego para mim. E aí, será que eu teria que ser uma cangal? Deus me livre. Enfim, mudando de assunto. A mãe dela fugiu. Tudo indica que com um circo, que a mãe dela trabalhava no circo, aí fugiu com o circo porque não queria ver essa vida presa e com família, não gostava de monotonia, nada disso, ela queria viver coisas diferentes o tempo inteiro. Ela foi criada pelo pai, que acabou se tornando um alcoólatra e morreu por isso, e a induziu a beber muito cedo, antes de se tornar maior de idade, porque ele dizia que isso era uma forma de esquecer da mãe. Já se imagina como é a vida dessa jovem. E ela tinha sérios problemas, porque ela era diabética e tinha que viver atrás de remédio, ela pagava, e era difícil de conseguir remédio público. Não, ela não tinha mais, eu acho, se eu não me engano. E ela tinha que pagar uma pessoa por fora para poder facilitar alguém lá na área da saúde, né? Uma enfermeira que ela pagava para poder facilitar essa chegada do remédio de diabetes até ela, a insulina, né? E é basicamente isso, a história. Às vezes faz uma espécie de diário falando com essa mãe dela, que coisas que ela gostaria de dizer para a mãe, tá? Uma forma de desabafar também, né? E tem, em paralelo a isso, tem a história das vizinhas que acabou criando, porque o pai morreu e a mãe tinha ido embora, né? Ela era menor de idade, ela não quis sair da casa dela, mas elas ficavam dando esse apoio. Elas eram namoradas e parece que uma delas tinha uma filha chamada Aline que tinha sofrido um estupro sexual. E era uma coisa assim, que se falava com muito entre dedos, sabe? Não é uma coisa que elas falavam com muita facilidade. A Aline era muito amiga da Regina, que a Aline, se não me engano, não sei se era bi ou se era lésbica. A Regina era lésbica e tinha um relacionamento com uma professora dela, 20 anos mais velha do que ela, que nunca quis assumir nada, porque a mulher sempre ficava nessa de, você vai arrumar alguém, você é nova, você tem que viver isso, não sei o que. Ela, no momento do livro, já estava com 40 anos. E estava nessa situação mal resolvida com essa professora, que já tinha 60, que depois a abandonou e foi embora viajar para outro país, se eu não me engano. As questões que são tratadas nesse livro são as mais incríveis. Ela destaca, por meio dessas falas da Regina e dessas situações, né, do cotidiano dela, o amor próprio como autocuidado, que ela tinha essa questão com a mãe dela, né, mas que era preciso amor próprio, isso não era questão de egoísmo. E família não era tudo, sabe? Eu gosto de narrativas que tratem a família assim, desconstruindo essa ideia de que família é tudo, mesmo que ela seja tóxica, mesmo que ela seja um lixo, mesmo que ela seja uma merda. Famílias têm que estar acima de tudo. Pais e mães têm que ser tratados como deuses. Eu não gosto de livros e narrativas que reproduzem essa ideia de família dessa forma, porque não tem que ser assim. Ela fala também da pobreza ligada à criminalidade, que é uma vizinha dela, que em algum momento ela vai acabar botando essa vizinha dentro de casa, porque ela é muito inconformada com as coisas erradas que ela vê, e quer resolver o mundo da forma que ela acha que consegue, né? Mas fica meio impossível. Era uma mulher, uma senhora, já uma idosa, catadora de lixo. Parece que um rapaz que trabalhava com ela, ou trabalhava fazendo a mesma coisa que ela, que tinha sido preso, e que o governo estava meio que fazendo uma limpeza, mas assim, o discurso que a coroa usava para justificar
o maltratamento, a discriminação que esse rapaz sofreu por ter sido preto é muito do cotidiano, é muito do cotidiano. Tanto a prática dessa discriminação em relação a esses jovens e essas pessoas que trabalham em trabalhos desvalorizados, como catadores de lixo, né? Tanto quanto a fala da coroa, que ela estava naquela situação, ela era uma dessas pessoas, ela era desse grupo que sofre essa discriminação e ela reproduz o discurso do opressor, ainda que não com tanta violência, mas é como se aquele discurso tivesse a convencido de que o que aconteceu com o menino tinha que acontecer, sabe? É bem interessante que ela trata disso o tempo inteiro nesse livro. Tem a questão da desvalorização do trabalho, o discurso meritocrático, né, do trabalho, que se você trabalha muito você consegue. Por exemplo, a coroa era catadora de lixo, ela era porque não queria trabalhar com outra coisa, porque não tinha condições mais, e ela tinha que ficar no que dava para ela, então aquela questão da meritocracia super discriminante e ridícula, né. E ela abordou também a questão dos problemas psicológicos, né? Que ela tinha problemas de ficar roendo unha e ficar se balançando e ter uns surtos às vezes. E a vizinha falou que ia levar ela numa rezadeira para resolver essa situação porque a menina estava com um problema. Então, essa questão de problemas psicológicos serem tratados como espiritualidade é uma coisa bem atual também, né? Que faz parte de uma mentalidade que se encaminha para um fim de mundo, continuar pensando dessa forma, né? E tem a questão das ciências humanas em extinção, né? Por causa desse emprego que ela tem. Os discursos que as pessoas utilizavam sobre a questão do todo mundo passando fome, morrendo, os privilegiados lá em cima, nada mudava para eles, mesmo que eles tivessem destruído tudo que estava do jeito que estava, porque eles destruíram tudo. Aqueles discursos, né, de que comunismo é um absurdo, não sei o quê, e por causa disso as pessoas não iam ter nada pra comer. Sendo que a situação estava bem precária. As pessoas têm aquela concepção completamente distorcida sobre o que é comunismo, socialismo e igualdade na comunidade e sociedade coletiva. As pessoas têm uma visão completamente deturpada e admito que com base nas sociedades existentes hoje que não seguem à risca a teoria do que deveria ser e acabam deturpando e contribuindo para esses pensamentos contrários, diversos, mas as pessoas precisam saber, né? Não conhecer de fato o que é. Tem a questão também da ocupação de terras, de criminalizar o movimento dos sem-tetos, dos sem-terras, das pessoas que ocupam terras que estão sem uso, né? E tem toda aquela questão. Mas assim, ela aborda isso jogando uma crítica, mostra a realidade do que é de uma maneira muito sucinta, muito objetiva, faz você pensar, sabe, de uma forma diferente. E aí tem a questão do aumento por causa da crise, né? O aumento dos alimentos, a fome e tal. Há a questão também nesse sistema, né, de governo que mais exclui do que garante alguma coisa para alguém, de responsabilização dessas coisas ao indivíduo, que tem também a questão da meritocracia, né? O discurso empreendedorista, que as duas mulheres que cuidavam dela estavam nesse pensamento e é muito o que acontece hoje, gente. A precarização do trabalho está tão grande, que eles ficam enfiando na cabeça das pessoas que o empreendedorismo, o seu negócio próprio é a melhor coisa que você tem para fazer. É a melhor opção, sabe? E precarizando cada vez mais as relações de trabalho, as condições de trabalho, é muito melhor para os donos de indústrias, os donos dos bens capitalistas, né? Precarização cada vez maior e a extinção dos direitos trabalhistas cada vez maiores também. Ela faz uma citação meio que implícita, né, sobre o Bolsonaro. Ela faz umas críticas bem legais sobre esse governo. Esse livro é uma coisa muito incrível. Eu amei. Eu não tenho defeitos para eles. E tem também essa questão que foi muito comum na literatura do século XX, que está cada vez mais comum nesses tempos de agora, sabe? Século XXI, principalmente esses, sei lá, 4, 5 anos, e principalmente depois da pandemia também, depois não, porque ainda estamos nela, né? Que as pessoas estão cada vez mais desconectadas dessa sensação de
Na verdade, a tecnologia cresceu, a globalização está cada vez maior, a internet, o acesso o acesso não, as informações estão cada vez mais dadas, mas as pessoas estão muito perdidas, sabe? É muita coisa, foi uma evolução que não teve um ensinamento a respeito dela. Então, tá todo mundo muito preso ao celular e quando você tem um contato mesmo, você tá focado no telefone do mesmo jeito, então você não tem contatos, não tem relações sólidas, firmes. E aí ela fala também dessa questão da solidão, né? Mesmo rodeada de pessoas, nada faz sentido. Trata também da questão da mulher com a questão da mãe dela de ter abandonado a filha e tal, de não querer viver essa vida, ela aborda a questão de que ter filho não é uma coisa com a qual todas as mulheres nascem. Não existe o instinto materno. Esse não é o sonho de toda mulher e isso não é o que completa uma mulher, ter filho e ter uma família, sabe? Ela aborda isso, ainda que ela seja uma pessoa super revoltada com a mãe dela e tal, ela também aborda essa questão de porque foi assim, você abrir mão disso, ok, mas tem que ter o mínimo de responsabilidade, né, emocional com o outro, porque é uma pessoa, uma criança e tal, ela simplesmente sumiu do mapa. A mãe dela simplesmente sumiu do mapa e nunca mais apareceu. Tem também a questão da segurança e do medo, porque essas sociedades, e principalmente sociedades distópicas, né? Sempre aquela coisa do fim do mundo, tem um medo, tem aquele discurso de ai, o mundo está acabando, o que vai ser de mim? Eu não tenho trabalho, não tenho emprego, tá uma fome danada, tá tudo errado, o meio ambiente está se acabando, não sei o que, aquela coisa, né? Começa o caos, principalmente em relação à segurança pública. E tem a questão da violência como uma melhor forma de manter esse controle, né, do Estado, que é uma coisa bem comum também, que nunca deixou de existir. A questão da irmã, né, de consideração que tem da violência, do estupro. Eu vou citar essa parte aqui porque foi muito interessante. Pensei no silêncio conveniente dos amigos quando um professor foi acusado de assédio. O olhar de aprovação para a colega que o delatou à coordenação. Confrontados com a situação, todos se calaram. A Paula disse que ele era um cara legal. Paula era a professora com quem ela tinha um relacionamento. Uma pena se perdermos esse professor, comentaram. O cara assediou a menina. É aquela questão da mulher não ter a sua voz ouvida, né? Ainda mais que o cara era um professor. Muitas alunas deixam de denunciar professores por causa disso, porque é um professor, não vão acreditar em mim. A coisa do poder, né? Ele é legitimado socialmente nesse ambiente, ele é o que tem o poder, então ninguém vai me escutar. É uma coisa bem comum que acontece com as leis do Brasil, né? Uma pena se perdermos esse professor, comentaram. Ele continuou lá na escola. Essa menina é louca. Naquele dia concordei com a turma e sentenciei mais uma mulher a viver na ausência da razão. Um dia a gente vira louca junto com as outras, porque a irmã dela foi estuprada. A irmã de consideração, né, a Aline. Foi estuprada. Agora ela apoiava porque ela sabia que o que tinha acontecido, ela tinha certeza que tinha acontecido com a irmã dela de consideração. E com essa outra aluna não se tinha certeza, era a palavra do professor contra dela. E as pessoas preferem acreditar no professor, ainda mais que é o professor, né? No cara que tá. Não é possível, um professor vai abusar de uma aluna. Mas isso acontece e as mulheres não são ouvidas e são tratadas como louca. E dessa vez ela estava sendo tratada como louca porque ela estava junto, acreditando e confiando na irmã de consideração. Isso foi um ponto bem interessante também, que faz essa crítica a nós mulheres, inclusive, que não defendemos umas às outras, né? A segunda parte do livro, ela vai apresentando diversas reportagens sobre as coisas que configurariam o fim do mundo, né? E foi muita coisa que a gente viveu sobre seres que foram descobertos, que sobrevivem sem oxigênio, sobre agrotóxicos, sobre o sol um dia parar, tudo ficar escuro, o Wi-Fi emitindo ondas que são capazes de matar abelhas. E aí, por isso a extinção das abelhas, por causa dos agrotóxicos, por causa de toda essa tecnologia, por causa da ignorância das pessoas em matar a abelha, porque a abelha pica, gente, dói.
Então, eles já estavam reproduzindo abelhas para poder fazer esse trabalho da polinização, né? Porque elas têm flores para tudo, é como se fosse o princípio da cadeia alimentar, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Ela faz uma referência incrível que eu preciso ler para vocês sobre a Bíblia, que é uma crítica, né, que ela faz, uma crítica brilhante, eu achei incrível. No princípio era a palavra, não a palavra inerte, mas a língua em ação, intenção de matéria, fricção. Depois abriu os seus grandes lábios e da umidade de seu interior lançou a luz e a dividiu da escuridão numa lufada. Encarou a claridade e a negura, acarinhou ambas as superfícies e as amou igualmente. Eis que de sua pressão amorosa surgiu a matéria. Toda líquida, toda gasosa, toda sólida, toda etérea, toda a terra e o que conhecemos a partir dela e o que seguimos desconhecendo também. Então criou e deu nome às plantas porque gostava de alguma verdejança, d'algo a que chamou cor. Afastou e aproximou algumas luzes quentes, as quais chamou de estrelas. Agitou certas águas com seus dedos mornos e chamou-as de maré. Transubstanciou-se em novas cores e formas e dali ainda inventariou saborosas polpas e perfumarias magníficas, mas faltava alguma coisa. Então rascunhou criaturas móveis, de um modelo monolítico, este com uns feixes, maçarocou outros, reduziu filamentos, abriu o bloco e se meteu a criar conexões malucas entre partes menores e maiores, as quais chamou órgãos, membros, corpo. Soprou ar, luz, trevas, desejos e tudo adentro. Maleável esfera, soprou estrelas e gostos, perfumarias magníficas. Porém, nada em sua nova criação se diferenciava dos seres inertes. Pensando naquilo, resolveu soprar-lhe um magma que chamou de vida. E ao se ver refletida nas águas, teve a certeza de que aquela criatura poderia ser semelhante a ela com todas as suas divinas qualidades. Chamou o seu duplo de Deus. Tirou-lhe algo para que se soubesse sem ela, para que soubesse a alteridade. Foi descansar no que chamou de sétima luz. Deus ficou pensando em si mesmo e em sua falta, mas estava contente de haver-se. Observava a tranquilidade e a exaustão de quem havia criado a matéria e a existência. Enquanto completava sua respiração sonolenta, Deus brincou com a matéria, criou outros semelhantes, mas os fez inconscientes de seus potenciais divinos. Ao contrário, deu a eles algo que chamou de tempo. Criou uma maquete micromatéria e chamou de universo. Fez tudo para que se desenvolvesse no tempo e observou algumas leis. Divertia-se o Deus criança, criando empecilhos e alimentando contradições. Deus se entediou de sua criação e a abandonou. Deitou-se enfastiado. Ao acordar, percebeu que na esfera que havia praticado com suas criaturas, controle não mais havia. O tempo estragava toda a matéria, e como a divindade não lhe fora apresentada conscientemente, tudo parecia invenções. Com extremo cuidado, Deus tomou sua obra nas mãos, e como se inventasse um brinquedo e sua inutilidade, colocou-a debaixo do braço de quem o criara, e antes que pudesse inventar a palavra sonho para terminar seu sono, já estava longe de tudo, desertor. Quando acordar, terá uma diligente tarefa, amorosa de sua arte, dará arrumação a todas as coisas. Contudo, não perdoará sua criatura por tê-la aborrecido, e retirará letra por letra os sons de seu nome, até não restar nada, até que Deus perca todo o sentido. Uma grande crítica, né? A Deus, é como se nesse fim de mundo ela se sentisse talvez abandonada, né? Uma criatura abandonada. E aí, no fim de tudo, ela deixa de ser canguel. Desculpa o meu inglês. Foge com a ex-namorada da sua irmã de consideração, que acabou se tornando um caso dela, ela se culpava muito por isso. E mais duas mulheres, que era a enfermeira e parece que a namorada da enfermeira, se eu não me engano, e acho que tinha mais alguém, elas viviam em busca de conhecer ou de buscar aquele grupo que mudasse aquela situação toda, sabe? Um grupo escondido, um grupo que ia contra todo aquele sistema e ela queria se juntar a eles e elas partiram em busca dessa aventura. Algumas desistiram e em algum momento parece que dela encontrou esse lugar, sabe? Que aí a terceira parte fica mais narrativa dela e narrativa da vida da mãe dela. Só que elas nunca se encontram. Ao final, a mãe dela faz uma carta para ela faz uma carta para a mãe e essa carta a mãe pede para a amiga para dar a ela.
E eu não vou dizer o que aconteceu no final, mas foi isso. Amei esse livro, espero que tenham gostado. E vamos comentar sobre isso, porque a Natália é maravilhosa. Vamos divulgá-la, vamos conhecê-la, porque ela é incrível. Beijo, gente!